Deus. Amém, meus irmãos? É uma honra e debaixo de grande temor que hoje eu trago uma palavra, sabendo que aqueles que ensinam, eles não podem errar, porque eles serão cobrados de uma maneira, que é a palavra do Santo Deus. Vamos abaixar a cabeça e orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia abençoado, e estamos debaixo de promessa de chuva. Que o Senhor possa falar conosco e que cada um saia daqui, Senhor Deus, com o seu coração cheio da tua palavra, cheio da sabedoria do céu, aquilo que só a tua santa palavra dá. Não é por força ou por violência, mas é pela tua palavra. Não é pela capacidade do homem, mas é o teu evangelho. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou trazer uma palavra para os irmãos. E tem bastante texto aqui para ler, mas tem um texto aqui que é um pouco grande, então eu vou falar aqui, vocês podem acompanhar ali, mas eu não vou seguir muito aqui o telão, para não ficar de costas. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Filipenses, capítulo 1, verso 9. Filipenses 1, 9. Meus irmãos, nós sabemos que Deus se manifesta, Ele se revela através da palavra, através da Bíblia. Os antigos, eles tiveram visões, as chamadas teofanias. Moisés viu Deus na sarça, e através da sarça, E ao longo do tempo Deus se manifestou através dos profetas, através do escrito, a Torá que Moisés escreveu, os 5 livros que Moisés escreveu. E Deus vem se mostrou ao povo de Israel através da lei, 613 leis para o povo ser um povo separado. Deus se manifestou através da lei. E nos últimos dias, Deus se manifestou através do Filho e deixou uma revelação santa através dos apóstolos. Os apóstolos deixaram a revelação que mostrava quem era a promessa, aquele que foi prometido lá em Gênesis, aquele que pisaria a cabeça da serpente. E esses apóstolos morreram por causa disso que eles viram. Os apóstolos morreram porque eles viram o Cristo que andou com eles e que morreu e que ressuscitou. E é engraçado, eu estava pensando nisso e talvez não tenha graça, mas eu achei um pouco engraçado, porque eu estava pensando assim: Paulo, chega um momento que Paulo está preso e ele fala assim: essa prisão aqui está sendo muito bom, entre aspas, porque todo mundo da guarda sabe por que eu estou preso, e eles sabem que é por Cristo que eu estou aqui. Então eu fiquei pensando, o carcereiro olhando para o outro, falando assim: o que é esse? Esse é Paulo. E por que ele está preso? Esse sujeito está preso por causa de um homem, e ele fala desse homem. Então ele está preso por causa de alguém que ele não viu pessoalmente, ele não viu a trajetória pessoalmente. Ele estava preso por um homem que apareceu para ele numa estrada e o cegou, e por 3 dias ele ficou cego por causa desse homem.
E esse homem disse para ele: Paulo, Paulo, porque tu me persegues? E aí, a partir desse momento, a vida de Paulo mudou. E aí eu fiquei imaginando os carcereiros olhando e falando assim: cara, ele está preso por causa de uma outra pessoa, e ele dava testemunho de Cristo nas prisões. E é esse Deus que se revela através das Escrituras que nós cremos. Bem, então eu vou ler com vocês, juntos, podemos ler o texto. Filipenses 1:9. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e continue a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, uma atenção especial, para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Bem, o texto, ele nos diz a seguinte forma: para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia que Cristo voltar. E vocês estejam sempre cheios de fruto de justiça. Bom, se tem uma característica que nós vemos em Deus, é que Ele é justo. Se tem um atributo que nós conhecemos de Deus, é que Ele é justo, né? E não é contraditório, porque é pela fé que nós recebemos isso, nós cremos. Mas Deus nos fez justos sem merecer. Sendo pecadores, Ele nos fez justos. Então, Ele diz para que nós tenhamos frutos de justiça, uma característica que é importante até o fim, que vem por meio de Cristo Jesus para a glória e louvor de Deus. Esse fruto de justiça, ele vem através de Cristo em nossas vidas. Nós não damos frutos de justiça, nós não conseguimos fazer boas obras, boas ações para os nossos irmãos ou para as pessoas que nós encontramos no nosso caminho por nós mesmos. Porque se fosse por mim, eu não conseguiria ser bom. Não conseguiria ser bom para o meu vizinho, ou para um parente, ou para o meu irmão. Por mim, eu não seria bom. Mas um fruto que o Espírito promove em nossas vidas faz com que nós transbordemos a bondade. E esses frutos de justiça vão sendo produzidos para edificar os outros, para edificar a igreja, para edificar aqueles que estão próximos da gente, para que o testemunho de Cristo, que as pessoas veem em nossa vida, para que elas possam glorificar a Deus também. Esse fruto é muito importante, nós transbordemos de frutos de justiça. Eu vou ler o versículo 27, e aí ele diz assim lá no versículo 27: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna de boas novas, digna das boas novas. Se eu estou na nova versão aqui, transformadora, mas na versão internacional, que é o que o Flávio usa aqui, né, Flávio? Ele diz assim: lutando unânimes pela fé evangélica. Ele fala esse termo na nova versão internacional, que é muito interessante. Ele fala assim: lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas, ou lutando unânimes pela fé evangélica. O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Filipos. Ele está muito animado, é uma igreja que correspondeu bem. Sabe por quê, irmãos? Quando Paulo estava preso e sentiu necessidade, a igreja moveu rapidamente para suprir a necessidade dele na cadeia, na prisão. Porque a prisão romana, ela funcionava dessa forma, né? Um cidadão era preso e
e não tinha nada. Ele não tinha nada. Então ele morreria lá se não tivesse alguém para cuidar dele. Então a igreja, olha só, irmãos, no meio de uma perseguição, a igreja se levanta para ir suprir a necessidade de Paulo. E quem vai ser o próximo preso? Porque assim, você coloca a cara lá e fala assim: eu vim suprir a necessidade de Paulo. Aí o cara olha e fala assim: você é cristão? Né? Então, ou você nega ou você vai preso também, né? Quem foi dessa vez, né? A Bíblia aqui, pelo menos aqui nesse texto, não fala que ele foi preso, mas Epafrodito, né? Que foi o vaso usado para levar os recursos para Paulo na cadeia. Imagina só, meus irmãos, você vai lá, vamos pensar longe, o Filipe vai preso porque ele fala que Cristo um dia voltará e ele é o Salvador e que o mundo está em pecado, e a pessoa fala: sem certeza, sabe, vai falar isso? Porque isso é preconceito ou qualquer outra coisa. Aí ele fala: tenho certeza, essa é a minha convicção e essa é a minha confiança até o fim. E aí ele fala assim: você está preso. E aí quem que vai levar a oferta lá? Quem que vai levar o suprimento lá? Porque se você leva o suprimento, você está falando que você tem uma comunhão com ele. E se você tem uma comunhão com ele, ou você é cristão também, ou você é eu esqueci o nome, é aquela pessoa que sai ajudando os outros. E se você é um cristão, você vai ter que falar que é. Porque se você fala que não, você está negando a Cristo na frente das autoridades. Aí você vai ter que falar: eu sou cristão também. Então, porque o Filipe falou assim que nós somos pecadores e nós precisamos desse tal de Jesus e que ele é rei. Mas nós temos nenhum rei. Eu não tenho nenhum rei. Aí você vai ter que falar: eu confesso a mesma coisa. E aí você vai preso também. Aí alguém vai ter que trazer suprimento. Funcionava mais ou menos assim. Meus irmãos, e é nessas condições que Paulo diz. Filipenses 1, sabe para mim falar, por favor? Filipenses 1. Eu vou abrir aqui no celular. Eu acho que vai ser mais rápido aqui, né? Meus irmãos, Filipenses 1, no versículo 20, vamos lá a partir daí. Ele fala assim: aguardo ansiosamente e espero em que nada serei envergonhado. Está preso, tá, gente? Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Meus irmãos, Paulo fala assim: se eu pudesse escolher, eu não sei o que eu ia escolher. Por quê? Eu estou pressionado dos dois lados. A minha escolha é muito, eu estou indeciso. Por quê? Desejo partir para estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o progresso e alegria na fé. Meus irmãos, quando você vai ler e vai meditar a palavra, tem algum texto ali que te chama a atenção. Aí você olha para aquele texto e fala assim: cara, isso me chamou a atenção. Aí você vai tentando entender e você medita nessa palavra, porque Deus está te falando coisas. Assim como o Filipe falou na última palavra, ele disse que as coisas ocultas, Filipe, você lembra? As coisas ocultas, mas eu não lembro, mas as reveladas estão. Você abre e fala para a gente, por favor. Fala, bem ali. Ajuda Deus. Tem um texto que me chamou muita atenção nisso que eu li. Vamos ler aqui primeiro.
As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. As ocultas, as encobertas, os segredos que lhes pertencem ao Senhor, mas aquilo que o Senhor revelou, ela lhes pertence a nós e aos nossos filhos. Algo que me chamou a atenção nesse texto, ele fala assim: estou pressionado por muitos lados, pois desejo partir para estar com Cristo. Desejo partir para estar com Cristo. Foi isso que me chamou a atenção. Sabe por quê, né? Assim como Paulo, eu sou de carne e osso, passo as dificuldades. Só que, meus irmãos, em momentos difíceis da minha vida, em momentos tristes, em momentos que eu queria abrir mão, em momentos que a carne tremia, em momentos que eu sentia calafrio, que eu não queria continuar, eu queria ir. É aquilo, você fala: Deus, me leva, porque eu não aguento mais. O que o nosso querido irmão Paulo estava falando é que, se eu for, é porque eu quero Cristo. Eu quero estar do lado daquele que morreu por mim. Irmão, eu confesso, muitas vezes eu já quis desistir, muitas vezes eu já quis ir embora, mas não era por causa de Cristo, era porque eu não aguentava, eu não aguentava mais. Eu acho que os irmãos um dia já passaram por isso, porque muitas vezes muitas vezes nós somos pegos nas nossas fraquezas, e a minha vontade era ir porque eu não aguentava mais a dor. Quando o nosso irmão, ele nos dá uma lição hoje, ele fala assim, porque aqui, estou pressionado de ambos os lados, desejo partir para estar com Cristo. E aí, olhei para a minha vida e falei: quantas vezes eu quis partir, sabe? Ai, Deus, está difícil, mas foi por causa das minhas próprias lutas, e eu não queria estar com Cristo, eu só queria que a dor passasse. É muito bom ter irmãos para a gente aprender, assim como o apóstolo Paulo, assim como nossos irmãos. Nós podemos transmitir experiências e receber experiências. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra possa alimentar o teu espírito. Meus irmãos, eu anotei uma frase aqui que eu queria ler para vocês. Ela diz assim, ó: em misericórdia, amor, Ele escolheu se revelar aos homens e mulheres, para que o seu povo fosse formado por aqueles que conhecem como Ele é, através da palavra, não como nós queremos que Ele fosse. Porque, meus irmãos, eu queria, em alguns momentos, que Deus fosse do jeito que eu quero, que Deus suprisse algumas coisas da minha vida do jeito que eu queria. Mas eu abro a Bíblia e Deus me mostra como Ele é, não como eu quero. Deus mostra como Ele é e não como eu quero. Porque se o fruto de justiça, meus irmãos, não brota, se eu não estou dando frutos do Espírito Santo, é porque eu estou lendo a palavra comigo no centro. É porque eu estou lendo a Bíblia e eu sou o centro da Bíblia. Eu leio olhando tudo para mim na palavra. E se eu leio a Bíblia comigo no centro, meus irmãos, que fruto eu vou dar? Eu não consigo dar fruto por mim mesmo, eu vou dar frutos de pecado, frutos da carne, porque eu estou no centro. Agora, quando eu olho para a palavra de Deus, de acordo com essa frase que eu coloquei aqui, essa frase não está na Bíblia, está no resumo, só peguei ela que eu achei interessante. Mas quando eu coloco Deus no centro da palavra e olho para essa palavra e vejo um Deus que é revelado do jeito que Ele quer ser revelado, e
e ele mostra as características que ele tem. Ele fala assim: Tiago, eu sou justo, eu não vou fazer a sua vontade, se essa vontade vai te levar para o inferno. Eu sou justo, então você tenha frutos de justiça, porque Deus é santo, Deus é Espírito, e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Uma vez eu preguei aqui e eu falei assim: o que importa eu vir aqui e pregar, eu não lembro de quem que é a frase, mas é assim, que a vida do pregador não seja sair da casa dele para vir pregar na igreja, mas que ele venha pregando, que ele ande pregando. Meus irmãos, o fruto de justiça não é na hora que a gente está aqui, não é quando eu estou com meus irmãos, aqueles que eu amo. Fruto de justiça é quando eu estou com aquele irmão que eu não vou com a cara dele, porque eu sei que eu sou falho, eu errei já com muita gente. Então assim, eu sei que muita gente não vai com a minha cara. Muitas vezes eu piso no pé do meu irmão Zé e ele não vai com a minha cara depois daquilo. Mas ele vai mostrar o fruto do Espírito quando ele é bondoso comigo, mesmo eu não tendo agradado ele todas as vezes. Porque agradar o Felipe é fácil, o Felipe é gente boa demais. O Felipe, meus irmãos, o pastor Felipe é gente boa, não é fácil. Agradar o Felipe é fácil, sabe? Fazer coisas boas com o Felipe é muito fácil. E essa palavra é para mim, tá, meus irmãos? É para mim, se servir para vocês, mas essa palavra é para mim. Porque fazer coisas, ter frutos de justiça com quem é bom, com quem é amoroso, é fácil. Agora você ter frutos de justiça quando a pessoa não te agrada, aí sim é fruto de justiça. Amém? Será que vai chover hoje, Felipe? No meio da pregação, igual aquele dia? Foi 2 vezes seguida, não foi? Foi 2 vezes seguida que choveu na hora da administração. Amém. Meus irmãos, em Romanos 4,5 diz assim: contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da fé, da sua fé em Deus, que declara justos pecadores. Amém? Última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre nós, como igreja, entrarmos mais na vida dos outros irmãos, poder ajudar essas pessoas, servir de instrumento para poder trazer paz para o irmão, trazer calma para o irmão, trazer ajuda no momento de anseio do seu irmão, você consolar o irmão, exortar o irmão, né? E foi engraçado que a Vanessa falou assim, que choveu no dia, né? Choveu, né? Aí eu terminei a ministração, choveu, todo mundo ficou trancado dentro da igreja. E aí todo mundo estava tudo junto, né? Aquela comunhão. É interessante que Deus ele nos mostra, né, sinais daquilo que nós devemos fazer. Amém. Meus irmãos, eu não vou prolongar, eu vou seguir para o final com 2 textos da Bíblia. E está lá em 1 Coríntios 1:21. Flávio, você pode abrir para a gente, por favor? Diz assim: visto que Deus em sua sabedoria providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana, usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem, pois os judeus pedem sinais, os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem, os gentios dizem que é tolice, mas
para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a sabedoria humana. Amém? A maioria das vezes que eu ministro, eu termino com algum testemunho, e eu vou contar uma coisa, um testemunho para os irmãos, algo que possa fortalecer vocês. Meus irmãos, há alguns meses atrás, eu passei os momentos mais difíceis da minha vida. Algo que abalou profundamente a mim, minha psicológico, algo muito duro. E quando aconteceu isso, o Felipe, não sei se ele já tinha pedido, falado comigo, ou se ele não pediu. Aconteceu isso, algo muito grave. E o Felipe falou assim: Tiago, você pode levar uma palavra? Eu acho que foi antes. Tiago, pode levar uma palavra? Eu falei: posso. E foi muito difícil eu subir aqui. Foi muito difícil, muito difícil. E a palavra, acho que ela serviu mais para mim do que para os irmãos. Eu não sei. Eu creio que Deus, sua infinita sabedoria, abençoou os irmãos. Mas era uma palavra para não desistir, era uma palavra para, no meio da luta, você glorificar a Deus. E eu estava no meio de uma luta, e eu estava falando para os irmãos para eles aguentarem firme. Eu não estou me comparando a Paulo, nem me colocando na galeria dos heróis da fé, mas o Espírito Santo, ele me fortaleceu de uma maneira que eu estava no meio de uma luta, no meio de uma crise, no meio de angústia, e Ele usou a minha vida para vir aqui e falar para vocês sobre Cristo. Eu não quero nenhum tipo de glória por isso, mas é para glorificar a Deus. O irmão Zé estava no dia, né, irmão Zé? Lá em casa, né? Verdade. E Deus me fortaleceu. Deus me fortaleceu. E um sentimento veio no meu coração, porque eu falei assim, eu pensei comigo, como que eu vou levar a palavra? Está muito difícil. Eu estou desestabilizado, eu estou cansado, eu estou triste, eu estou abatido, eu estou fraco. Aí Deus me usou para trazer uma palavra para vocês, para a igreja e para mim. Eu saí radiante naquele dia, porque eu sabia que Deus tinha me fortalecido naquele dia. A fraqueza de Deus, o Paulo nos diz, né? Nós sabemos que Deus não tem fraqueza, né? Deus não é fraco. Nós sabemos disso, mas Paulo não usa essa expressão. Ele fala assim, a fraqueza de Deus, como se ele não diz que Deus é fraco, mas ele usa uma expressão, ele fala assim, até a fraqueza de Deus, até o pequeno, até a parte menor é grande, até a mínima coisa de Deus é maior. Aí ele diz, a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Glória a Deus por isso, meu irmão. Eu não vou contar detalhes porque expõe outras pessoas, mas foi muito difícil. Um dia eu poderia contar, se Deus me permitir. E meus irmãos, sabe o que isso traz de reflexão? É que quando nós estamos fortes, quando nós estamos, pelo menos eu, né? A gente está fazendo coisas boas, que agradam a Deus, a gente se sente um pouquinho mais especial diante de Deus, né? Você fez uma coisa boa, você ajudou alguém, você orou mais, você orou além do que
semana passada, você leu mais a Bíblia, e aí você pensa que você está com um ponto positivo e tem alguma vantagem. Aí você pensa que merece algo de Deus. E aí quando você está fraco, que Deus te suporta, que Deus te ampara, que você vê que não importa se você está forte ou está fraco, Deus é o mesmo. Você não é mais merecedor ontem porque você leu a Bíblia, porque você orou mais, você não é mais merecedor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o dia que você está fraco, o dia que você não está da melhor maneira que você queria estar, e aí você olha para trás e pensa assim: hoje eu não mereço. Você nunca mereceu, mas aí você pensa: hoje eu não mereço. Fazendo isso, meus irmãos, a gente diz para nós mesmos que ontem, quando eu estava bem, eu merecia. Ontem, quando eu estava bem, eu merecia. Então a gente coloca dessa forma a nossa confiança em você estar bom ou ruim, ou mal. E a nossa confiança não pode estar em que nós fazemos coisas e hoje, se Deus, Jesus voltar para o céu, mas na hora que você está fraco, que você está forte, você vai ver Deus te amparando. Na hora que você está fraco, você vai ver Deus te amparando. Enquanto você estiver forte, não estou falando para você parar de ler a Bíblia, tá, meus irmãos, nem de orar, mas na hora que você está fraco, você vai ver Deus te amparando. Na hora que você está forte, às vezes você não vai perceber. Na hora que a gente acha que está forte, a gente não percebe. E aí Deus nos carrega quando nós estamos caídos, quando a gente não aguenta, Ele nos carrega. Bem, para encerrar, meus irmãos, no livro de Apocalipse, no capítulo 18, ele diz assim, eu vou ler aqui o texto, o versículo. Ele diz assim: então um anjo poderoso levantou uma pedra enorme e lançou com grande força uma pedra, ele diz assim que é uma pedra de moinho, e lançou com grande força no mar e gritou: assim a Babilônia, a grande cidade, será derrubada com violência e nunca mais será encontrada. Então assim, o anjo, capítulo 18, versículo 21, ele diz assim que o anjo pegou uma pedra de moinho e jogou com muita violência no mar, e ele falou assim: está vendo? Desse jeito que a grande Babilônia vai ser derrubada, com essa violência. E no capítulo 19, no versículo 1 e versículo 2, ele diz assim: depois disso, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando: aleluia! Salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade e vingou o assassinato de seus servos. Na NVI vai estar todos os assassinatos da terra, né? Certo, é isso mesmo. Meus irmãos, a igreja vai vencer no final. Amém? Se fortaleça no Senhor. Se fortaleça no Senhor, mesmo sabendo que você é fraco. Se fortaleça no Senhor, porque um dia nós veremos com grande violência a grande Babilônia ser derrubada e a igreja ser elevada. Amém? Esses que sofrem hoje, esses que são fracos hoje, os que choram, eles terão suas lágrimas secas enxugadas essas lágrimas. Amém? Abaixa a sua cabeça. Senhor Deus, que o Senhor possa manter a Tua palavra no coração de cada irmão que ouviu, que toda imperfeição daquele que trouxe a palavra não seja o motivo dos pensamentos, mas que toda a verdade que foi trazida nessa noite da Tua santa palavra possa queimar e ficar movimentando os nossos corações e o nosso espírito. Nós não seremos enganados se nós observarmos a Tua palavra